vocês um tema bem interessante, são os templates, né? Diego, eu vi o seu e-mail, eu vou te responder. Ah, beleza. Pode deixar para o final, relaxa. Eu vou te responder, vou responder o teu e-mail. Né? Hoje está um dia um pouco corrido, talvez eu não consiga fazer hoje no final da aula, mas com certeza eu vou responder teu e-mail. Fica tranquilo, só tô... É mais um dia enroladinho, né? Mas a vida tem dessas coisas, tá? Tranquilo. Então, hoje eu quero mostrar para vocês uma coisa legal, que são formas que eu tenho de manipular os meus próprios templates, né? Então, é interessante, né? Por exemplo, eu vou pegar aqui, né? From Flask. Professor, o senhor não está compartilhando. Eu tenho que compartilhar. Boa lembrança, tinha esquecido completamente. Aqui. From Flask. O tradicional, né? From Flask, import Flask. @app.route. E olha que interessante. A gente falou sobre herança múltipla, mas os decoradores, eu também posso ter um decorador múltiplo. Então, se eu tenho esses dois decoradores aqui, eles levam para o mesmo lugar. Vou criar aqui um dicionário. Então, vocês concordam comigo? Tá. Então, aqui, né, um programinha Flash que iniciei um objeto, criei um objeto, do objeto Flash eu criei uma instância app, disse que o app, no caminho de barra do raiz da tua página, ele vai apresentar isso aqui, e eu editei isso aqui, esse código HTML aqui, para ter um username, tá? Então, se a gente rodar Python 3 aqui, deu Hello Buda. Só que isso aqui, né, galera? Então vamos gastar um tempinho aqui. Eu criei esse dicionário, isso não é bom o bastante, né? Isso aí é bem ruim, inclusive. Né? Isso aqui é bem chato. Então, e a gente já viu o seguinte, né? Que isso aqui era um cocosito. Por que isso aqui era um cocosito? Porque isso aqui é uma página ridícula, vocês concordam? Fica um negócio muito misturado, né? É uma página assim, ninguém vai ganhar dinheiro com isso, né? E é uma coisa que eu sempre falo para vocês, né? Professor. Vocês conseguem gerar valor para o seu empregador com pouco conhecimento, entendeu? Então, só isso que eu vou mostrar aqui no curso de Comp 2, onde eu estou muito mais preocupado em vocês desenvolverem as habilidades de vocês em orientação a objetos e dando Flask como uma motivação para vocês desenvolverem orientação a objetos.
Né? Tipo assim, vocês já conseguem ganhar dinheiro, mas assim, é claro que isso não é o suficiente. É claro que isso aqui não vai te dar dinheiro. Então a gente tem que fazer uma coisa um pouco melhor do que isso, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai modificar isso aqui. Eu vou botar isso aqui, render. Ctrl X. Vamos fazer aqui um render. Por enquanto, teste. Mas vamos criar um outro arquivo aqui dentro de template. Eu vou vir aqui, new file. Eu vou chamar de index template.html. Vou botar isso aqui. E aí, ao invés de ter esse username aqui, eu vou fazer uma coisa bem legal. Vou chamar o seguinte, olha só. Title vai ser... Isso é uma coisa que o Flask deixa a gente fazer. Tá. E eu vou mostrar o que isso quer dizer. Professor, rapidinho. Hum. Eu acho que você está transmitindo a tela do VS Code. Aí não dá para ver quando você gera a página, que nem aconteceu antes. Não dá para ver a página que você gerou. Ah, tá. Não, beleza. Estou transmitindo só a página do VS Code. Vou fazer o seguinte, vou parar aqui a apresentação. Acho que eu botei uma aba só, em vez de colocar, vou colocar a tela inteira. Estão vendo? Deixa eu ver aqui. Pronto. Agora acho que foi isso. Tá? Não, mas vocês conseguiam ver. Então, olha só, o que eu vou fazer agora é mudar o meu render template aqui, né? Aqui eu tenho o username muda, eu vou fazer agora. Tipo assim, em vez de retornar isso aqui, eu vou fazer isso aqui com o render template. Então, é aqui, ó. Justo, né? E senão não dá para fazer com render template. E aqui em render template eu vou botar o index template.html. E olha que interessante que eu vou fazer agora. Onde? Title. Ai, demônio. Recebe. Home. E user. Recebe. E user. Então, olha só. O que eu criei aqui? Eu tenho agora um template que tudo que tiver aqui entre duas chaves, eu vou dizer que isso aqui vem do Python. Então, o que eu estou mostrando para vocês? Que num primeiro momento, eu consigo alterar dinamicamente o meu HTML usando o Python. Eu consigo reescrever. Então, ao invés do que a gente vinha fazendo nas aulas passadas, que a gente simplesmente, por exemplo, aqui no teste 4, a gente retornava um HTML, né, puro, né, dava um render template, eu posso dinamicamente fazer, né, alterar o meu... Cadê o render template aqui? Só porque eu quero mostrar para vocês, né? Isso, desgraça. Me faz passar vergonha. Aqui, que eu dava um render template aqui normal, né? Eu poderia agora criar um template, né, que ele é customizado. Então, imagina quando aparece aquelas páginas assim, bem-vindo de volta, sei lá, Diego, né? Na verdade, o que eu estou fazendo, eu estou customizando o meu HTML em função da resposta do meu back-end. Então, isso é o que isso aqui faz. Tá? Então, na verdade, o que eu quero que vocês façam agora é que, de posse desse exemplo e vendo isso aqui, então, por exemplo, aqui no... Deixa eu fechar essa bodega toda aqui, tá, gente? Docker é um negócio que um dia talvez eu mostre para vocês, mas vocês estão muito novinhos ainda. Eu não quero que vocês se assustem. Então, olha só, aqui eu criei a variável title, aqui eu criei a variável user.username. Eu estou dizendo que title
vai receber home, só que o user, de onde vem o username, é esse meu elemento aqui, que é esse dicionário que eu criei. Entendeu? Então, estou dizendo que user.username, aqui é o Buda. Se eu botar isso aqui para rodar, né? Se eu tiver com sorte, se eu não fiz nenhuma besteira, me deu Hello Buda. E aí, quando eu vou ver o código-fonte da página, eita, vai. Calma aí. Desculpa, pessoal. Aparece aqui, vocês estão vendo, Buda, como se ele já retornasse, o HTML que ele retornasse é um HTML estático, tá? Então, o que eu preciso que vocês façam agora? Naquele problema lá, que a gente vinha vindo do cadastro, do login, né, do que a gente estava vendo no teste 4, teste web 4, depois que o cara faz o login, quando ele loga, eu quero que apareça na página dele, né, bem-vindo fulano, com o nome do cara que logou. Entendeu? Então, eu preciso que vocês façam agora, façam essa alteração, tendo em vista, eu vou deixar aqui aberto, tanto esse template quanto o index.html. Enquanto isso, eu vou pegar um copo d'água para mim. Vou dar 10, que são 13h25, eu vou dar para vocês 10 minutinhos, 1h35 eu vou retornar, mas eu vou estar aqui aqui ouvindo. Vou só pegar um copo d'água antes que eu morra engasgado aqui, tá bom? Todo mundo entendeu o que é para fazer? Vocês estão aí? Vocês estão vivos? Sim, deu para entender, sim. Beleza.
Matheus, é o seguinte, você vai pegar o exemplo que a gente está fazendo, o teste Web 4, e assim, uma vez que você já tem o usuário cadastrado, quando o cara for lá for buscar o login, vou dar login, vai aparecer assim, bem-vindo de volta, fulano. Da mesma forma que aqui aparece hello, usuário, vai aparecer um hello, bem-vindo, fulano. Entendeu? Não, mas Matheus, não tem problema. Você pode fazer com qualquer um dos exemplos. Só que aí tem que coletar lá do. Você tem que botar o nome do usuário. O usuário vai estar guardado num arquivo. Você pega o do arquivo e lê isso. Tá bom? Pode sim.
Pessoal, terminaram? Fizeram? Ainda não, professor. Beleza. Mais 5 minutinhos aí a gente refaz.
Vamos lá então, pessoal? Então, olha só. A gente pode pegar esse exemplo aqui mesmo e fazer essa alteração. Então, aqui, ao invés de... Eu vou colocar esse aqui, né? Eu vou criar uma nova função. Vou criar aqui... Vou modificar esse cara aqui para ser o meu... Ter um return, né? Como é que fazer diferente? Vou criar um cara aqui embaixo desse aqui para ser um def hello. Ele vai dar um return, sei lá, tipo index.html. Eita, tô falando besteira aqui. Pronto. Fiz esse return para o index.html, lembrando que o... Eita, já estraguei a surpresa. Index 2. .html. A gente pode salvar isso aqui. Chamar isso aqui de login. E vamos só rodar isso aqui para ver se eu fiz com um template correto. Fiz com o template correto. Então a gente vai pegar agora o nome e senha e vai chamar isso de... Vai dar a coisa mais... Vamos criar dois... Vamos aumentar esse nome e senha aqui para ter uma coisa um pouco... Esse username pode ser aqui Buda. E a senha 1, 2, 3. Aí eu vou vir aqui. Aí eu vou copiar esse mesmo feijão com arroz aqui, ó.
Então, a ideia é aqui, né? Eu vou renderizar o index.html, o login, se o username, se o nome for Buda, eu vou simplesmente, né, dar um hello Buda. Então, se isso aqui funcionar, pode ser que isso aqui esteja errado, esse 00, tá? A gente vai ver isso agora. Buda aqui, qualquer coisa. Aí deu um erro, vamos ver qual erro que deu. Ah, tá. Realmente aqui não pode ser Buda. Então, deixa eu ver aqui. A gente trabalhou com dicionários. Professor, ali são 2 sinais igual mesmo? Eu quero comparar. Ah, tá. Depois do user mesmo, tu compara. Uhum. E aí eu posso fazer uma coisa que é legal. Posso fazer isso aqui, ó. Dar um return aqui. Se... Fazer uma coisa que é mais legal ainda. Vou fazer isso aqui, ó. If... Então aqui, ó. Se user e username, isso aqui deveria dar Buda, foi igual a Buda, né? Foi igual a Buda, ou seja, igual ao request name. Eu vou retornar com o nome do user. Vou retornar essa variável user aqui. E a gente já viu que aqui user.username seria essa variável. Se não, eu vou retornar isso como desconhecido. Vamos testar isso aqui. Hello, Buda. Se eu tentar isso aqui, Zeca, internal serro é erro, porque eu errei alguma coisa aqui na lógica. Ah, porque não tem uma aqui, porque esse else podia estar aqui dentro também. Essa não é a forma mais elegante de fazer isso não, tá, gente? Mas...
O que aconteceu aqui? Por que deu esse erro aqui, que veio aqui como vazio? Porque aqui, quando eu botei o index template, eu botei esse elemento aqui do dicionário. Esse elemento do dicionário não existe, entendeu? Ele só existe quando eu percorro aqui nesse dicionário que eu botei, que é username Buda. Então, na verdade, o que eu preciso fazer seria o seguinte, né? Achar ao invés de botar o user, que o user recebe isso aqui, eu deveria criar um registro tipo user recebe username, os pontos, desconhecido. Porque aqui eu estou fazendo a mesma coisa aqui em cima, entendeu? E aí, se eu fizesse isso aqui, Zeca, desconhecido. Pronto, aí resolvido a questão. Então, na verdade, eu posso começar a gerar páginas que são cada vez mais complexas, né? Eu posso começar a gerar elementos que manipulam o meu, né, o meu HTML da forma que eu quiser, né, colocar. Então, por exemplo, eu posso fazer a coisa da seguinte forma: eu posso criar um novo template. Eu vou criar aqui um index template 2.html. E esse cara vai ser assim, olha. Se tiver um título, eu vou colocar o título. Se não, eu vou dar Welcome to Microblog e eu vou criar um elemento que seja dessa forma. E aí, se eu venho aqui no... Fechar esse aqui. Ou seja, se houver um título, eu chamo isso aqui de título. Se não, eu vou deixar isso aqui indo para microblog. Aqui, o título, eu botei como home. Mas se por um acaso não tivesse um título, eu faria assim. Então, olha só. Olha como é que fica nesse caso aqui. Então, olha só, o título é o Welcome to Microblog, mas se eu tenho aqui o Buda, por exemplo, Hello Buda e Home Microblog. E eu podia fazer até mais legal aqui, ao invés do... O título poder receber a mesma coisa aqui. Em vez de home, só um instante, pessoal. Desculpa, estou recebendo um monte de ligação hoje, então, mas eu não vou atender, não. Então, aqui eu posso mudar de home para justamente fazer user no campo username. E aí, o que acontece aqui? E aqui, user no campo user cancel.
se eu venho aqui em Buda, no login, olha como aqui o meu título da minha página muda. Fica Buda e aqui fica Buda. Então, eu consigo customizar isso de uma série de formas. E esse if aqui, notem essa sintaxe. Esse if then else aqui, né, é algo que a gente consegue o tempo todo estar colocando lá na nossa página. Né? A gente consegue criar um layout que ele é dependente do meu usuário. Né? Então, toda aquela coisa de classes que a gente tinha, né, de aluno, professor, a gente consegue customizar uma mesma página para aluno e professor. Então, eu consigo customizar, usar um único código HTML e retornar ele para diversas funções. Isso é uma coisa muito legal, isso é uma coisa que tem muita utilidade, né? A gente consegue pensar em vários casos disso acontecendo. Então, a gente vai começar hoje, né? A gente pode começar hoje a pensar por exemplo, se eu quisesse ter uma estrutura de um blog. Vamos pensar que a gente quisesse fazer um blog. Tá? E aí esse nosso blog, ele vai receber notícias. Imagina, se toda vez que você vai fazer um blog, você tivesse que, né, colocar notícias iguais, né? Se você tivesse que mudar a página HTML na mão. Ou então, assim, como se fosse o Facebook. Né? Então, vamos pensar numa coisa assim. Aí eu vou propor para vocês um outro arquivo. Vou fechar essa bodega toda aqui. Vou deixar isso aqui aberto, porque é bom, o bom e velho copia e cola. Ele ajuda bastante, né? Vou gerar aqui um novo arquivo. Vou chamar de aula template 2.py. E vou dar aqui aqueles mesmos imports from Flask import Flask render template request mesmo que eu não uso app recebe Flask name app.run arroba app.out barra def hello return ok? Feijão com arroz, tá? Agora vamos imaginar uma estrutura assim de posts, né? Então vamos começar aqui user recebe um dicionário onde você tem um username e um login qualquer. E o ideal seria que depois a gente começasse a gerar, mas eu queria, se quiser, um blog, então eu vou criar posts. Vou gostar de criar post, porque meu negócio agora na vida é criar post. Né? Agora a gente vai escrever, vai criar o nosso próprio blog a partir de agora. E vai fazer uma coisa aqui, que eu vou ter um dicionário. Dentro do dicionário eu vou ter um autor para cada post. E esse autor, ele vai ser do mesmo jeito, ele vai ter um username. E o username vai ser, sei lá, qualquer coisa, John. E o corpo da minha notícia vai ser uma string. Notícia 1. Aí aqui eu vou fechar esse registro aqui. E como eu tenho muita preguiça, Aline, nova série dos Vingadores.
Ok? Então, eu vou criar aqui, ao invés de fazer um render, eu vou fazer o seguinte assim, olha, vou criar aqui um render template. Que vai ter Então, assim, ó, eu posso passar quantas variáveis eu quiser. Entendeu? Eu posso passar quantas variáveis eu quiser. E aí, o meu template aqui, vou chamar de index template 3, tá? Ele vai ter que ser um pouco diferente. Não, tô fazendo merda. Index template. HTML. Ele vai ser exatamente igual que a gente vinha fazendo antes. Aqui no comecinho. Mas aqui embaixo, no corpo, a gente vai fazer diferente. A gente vai pegar aqui e vai dizer o seguinte, vai usar um for. Então, as mesmas estruturas que eu tenho, né, dentro do... As mesmas estruturas que eu tenho... Caraca! Dentro do HTML, as mesmas estruturas eu vou ter dentro do Python, eu vou ter dentro do HTML. Tá? Então, o que acontece quando eu faço isso aqui? Quando eu faço esse elemento aqui, né? Aí eu vou, por exemplo, rodar isso aqui, Ctrl C. Template Python. Eu errei alguma coisa aqui. Ah, tá. Realmente não vai nunca.
Só um instantinho. Posts. Olha só, aqui começam a aparecer as notícias. E sabe quem faz exatamente essa mesma coisa? O Twitter. O Twitter faz exatamente a mesma coisa. Ele pega um nome de usuário, com uma interface um pouquinho mais bonitinha, e fica dizendo que o usuário diz uma notícia. Então, assim, a partir de agora, se vocês quiserem fazer alguma coisa parecida com o Twitter, é extremamente fácil, porque agora o que vocês podem fazer é, tipo assim, aqui eu coloquei esse código aqui, todo, né? Tipo assim, os posts, todos dentro do próprio código do Python. Mas a gente viu que pelo modelo do MVC, aquela coisa que a gente estava estudando, isso estava errado, vocês concordam? Uhum. Como é que a gente faria diferente disso aqui? Teria que criar outro arquivo separado, né? Isso. E mais do que isso, né? Desse jeito que eu fiz, está muito porco. Por que está muito porco? Porque eu não estou usando classe, eu não estou usando nada. Eu estou fazendo aqui isso aqui direto no código-fonte, uma coisa super tosca, assim. Então, se eu quisesse aqui fazer um blog mais ou menos decente, o que eu deveria fazer? Eu deveria, tipo assim, que transformar esse usuário e esses posts em classes, né? Para que o cara pudesse cadastrar um post, para que um usuário pudesse cadastrar um post, né? E separar a visão do controle e jogar esses posts para um arquivo separado. Primeiro para um arquivo de texto, onde isso vai dar mais trabalho, mas depois, mais para o final, a gente poder fazer isso depois no banco de dados, que é uma das coisas que eu quero que a gente faça mais para o final, né, do nosso curso. Eu vou mostrar isso nas próximas aulas. Ok? Então, o que eu quero que vocês façam agora? E a gente vai começar a ver mais coisas assim sobre fazer algumas aplicações um pouco mais complexas. E ainda tem mais uma coisa que eu quero depois mostrar para vocês, tá? E que eu acho que vai ser bem legal antes da gente terminar a aula. Mas eu quero o seguinte, que vocês transformem esse negócio aqui naquele modelo MVC. Dividam esse arquivo aqui. Eu vou copiar ele aqui no chat para vocês. Mas vou dar para vocês 15 minutos para que vocês dividam ele num modelo MVC e os posts, eles estejam dentro de um arquivo texto, tá bom? Então aqui, são 14h10, eu vou dar para vocês 15 minutinhos, mas a mesma coisa eu vou estar aqui com vocês para ir tirando dúvidas, tá? Aqui eu vou colocar o index template também aqui para vocês terem acesso também aqui. Estou colocando aqui no chat. Não é o ideal, mas é o que tem para hoje. Para vocês irem, né, alterando isso aqui. Tá bom? Então, o objetivo é só alterar isso aqui e eu vou mostrar para vocês uma outra coisa que talvez facilite a vida de vocês um bocadinho, tá? Então, 15 minutinhos para vocês fazerem isso aí. Tipo, definir a classe, uma classe Pi e outras meio que... Exatamente, pegar e escrever isso aqui para definir classes, né? E aí tem que pensar com cuidadinho quais são as classes que vocês vão criar, tá? Definir com cuidado onde vão estar os arquivos de vocês, né? Como é que a gente vai dividir isso, para que vocês possam, né, gerar essa aplicação, tá bom? E aí, realizar esses exercícios. Cara, porque olha só, como eu falei para vocês, olha só o resultado. O Twitter é só isso aqui com um visual um pouquinho mais bonito. Cara.
Exatamente assim. Eu fiz aqui, quantas linhas de código a gente fez isso aqui? Sei lá, tipo, 20 linhas de código. O Twitter é exatamente essa porcaria. E é uma Como empresa assim? muito bilionária. Por que vocês não estão bilionários? Também não sei, cara. Por que eu não estou bilionário? Exatamente. Porque eu não pensei nisso antes, eu sou trouxa. E aí fica a Ah, lição número 2 do tio de hoje, né? Olha só, em geral, e o que eu quero bater na cabeça de vocês antes que vocês, né, saiam da aula de hoje. As pessoas não precisam do maluco de alta que sabe toda a documentação do Flask de trás para frente, de toda a API do Python de para trás para frente. As pessoas precisam de pessoas que deem para elas soluções. Se você consegue dar para ela uma solução com pouco conhecimento tecnológico, isso já agregar valor ao teu cliente, ele vai ficar feliz. É que alguns clientes precisam de pessoas que vão dar soluções com alto valor tecnológico agregado. E isso, às vezes, é complicado. Né? Mas muitos clientes, o seu Zé da padaria, a dona Chiquinha da farmácia, né? Tipo assim, o cara lá do mercadinho. do mercadinho, do salgado, eles precisam de pequenas soluções tecnológicas. Nada me mostrou para mim o meu poder como desenvolvedor, quanto uma vez que eu estava com a minha esposa, a gente estava viajando, a gente estava na Colômbia, e assim, a gente tinha feito um negócio que que eu super não recomendo para vocês, que a gente tinha comprado dólar para trocar pelo dinheiro da Colômbia, porque a gente tinha lido num site que valia mais a pena. Então. E aí, puta que me pariu, desculpa o termo. No final das contas, eu não sabia nada do quanto eu estava pagando, né? Tipo assim, porque na minha cabeça converte de real para dólar, de dólar para não sei lá o quê. 80 bilhões de bolivares. Exatamente. Assim, tipo, é a cabeça passando mal já de tanta conta, né? Você sabe, quanto mais você avança na universidade, menos matemática básica você sabe, né? Cara, aí eu peguei o Python e tem uma aplicação muito legal para Python para o celular, principalmente para quem tem Android, que é o QPython. QPython 3, né? E eu fiz uma aplicaçãozinha para o meu celular que convertia automaticamente. Então, quando eu queria saber um valor, eu botava o valor lá em peso colombiano, sabe lá Deus o que era, né? E saía em real quanto eu ia pagar, dada as cotações que eu tinha pago. Cara, tipo assim, foi um negócio sabe, de 6 linhas, entendeu? Era um input para lá e um print para cá. Mas isso quebrou meu galho pra caramba. Caraca, vende isso aí, pessoal. Pensa não. Assim, meu celular é um celular bosta, né? Um celular, assim, muito zé nada, né? Mas só de fazer isso, a minha vida ficou mais fácil. Então, assim, tem muita coisa que dá para vocês fazerem e que, assim, não precisa de alto teor tecnológico. Agora, o que eu estou dizendo é o seguinte, Cláudio, mas você está me dizendo que o Twitter não tem um alto teor tecnológico? Tem, mas não por causa dos posts. Ele tem por todo o parafernália atrás para aguentar carga e para fazer as coisas escalarem. Mas o esquema de posts não é muito diferente disso aqui, não. Então, pessoal, vou calar minha boca aqui até 2h30 para eu mostrar depois a última coisa. Tentem fazer, não é difícil, só dá um pouquinho, só é um pouco cansativo, tá bom?
Então, pessoal, vocês conseguiram fazer? Eu só tive dificuldade de poder separar em classe. Uhum. Então, quer compartilhar a sua tela para mostrar como é que você fez? Então, chegando nessa parte aqui, ó, aí que tá tendo uma barulheira aqui. Ah, não, tranquilo. O que for melhor para vocês. Então, qual é a ideia aqui? Né? A ideia, vamos ver aquele projeto aqui do MVC. Deixa eu abrir ele aqui. Até cheguei sem chegar a câmera do controlador. Bugou tudo. A ideia é você ter aqui justamente um método, né? Uma classe onde eu vou ter o usuário, né? Ou os posts. E aqui eu posso substituir. Então, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar lá. Teste. Ok. Então, na verdade, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma coisa diferente. Eu vou copiar isso aqui. Eu vou construir um novo folder aqui. Então, aqui, botei aqui o meu elemento. Então, eu vou criar, na verdade, aqui uma classe usuário, que não herda de ninguém, que tem um def init self nome, por exemplo, vai ter def.self nome recebe nome, tá? E vou criar uma classe post, que tem um def init, vai ter self, um usuário e um post. Então, na verdade, isso aqui vai ter um self user recebe user. Cláudio, mas você não está botando eles privados, não estou botando, não. Tem um motivo? Não, não tem, não. Então, vou criar aqui esse self post, usuário e post. Aqui no controle, eu vou dizer que user aqui, ele, na verdade, eu vou dar agora import from usuário, import quais são as classes aqui? Usuário e post. Tá? Então, eu vou dizer que isso aqui muda.
E aqui, posts. Vou criar um vetor de postagens, que ele é um vetor vazio. Vou criar um usuário John e Aline. Estou fazendo isso aqui. Ah, não, estou fazendo no lugar certo. Esse é o melhor jeito? Não é não. Nem um bocadinho. Nem um cadinho. Então, isso aqui, na verdade... Aqui eu vou botar 2 posts. Post 1 recebe post user 1 e notícia 1. Post 2 recebe post user 2. Nova série dos Vingadores. Tá. Isso aqui. E aqui eu poderia pôr um método, né? Tipo um get, um set nome, entendeu? Mas aqui eu vou preferir botar assim, só nesse momento. E aí eu vou criar aqui um outro dentro de template. Eu vou criar aqui um index, que vai ser justamente isso aqui que eu estou colocando aqui. Professor, Diga. você pode só mostrar rapidinho ali o que tá na penúltima linha? Rapidão. Pode, eu vou ter que mudar aqui, só um instantinho. Já faço para você. Tá. Aqui é title. Onde é title, vou botar user.nome. E aqui nem user, é user.nome. E aqui... Beleza, já consegui ver já. Não, tranquilo.
Então, o que eu fiz aqui? Criei uma classe controle, onde eu estou chamando o usuário e post. Estou dizendo que aqui tem uma lista de usuários e uma lista de posts, né? Provavelmente isso aqui seria cadastrado, eu estou fazendo aqui manualmente, mas seria cadastrado para uma outra página. Estou dizendo que o meu template, na verdade, ele retorna o meu título, né? E o meu título vem aqui do controle como user.nome, ou seja, o Buda. For post, ou seja, criei essa variável, podia ser x aqui. X em postagens, ou seja, para cada uma dos posts em postagens, para cada objeto, né? Então aqui tem um objeto post, que aí tem um usuário, né? Ou seja, um objeto do tipo usuário, né? E uma notícia. Então, para cada objeto de post nas postagens, x.user, ou seja, aquele objeto user, que tem um nome, e aí você vem aqui na classe usuário, ele tem um nome, né? Um atributo nome, né? E aí, x.post. Por que ponto .post? Porque aqui na classe usuário, eu tenho aqui um post. Então, eu criei user post, aqui em controle eu criei user post, e post é essa minha string. E aí eu consigo transformar isso, né? Ou seja, essa classe aqui, ela não está acessando diretamente o usuário só está dizendo o que tem que ter aqui nos posts. O controle está acessando isso aqui direto, está acessando a classe, né, direto, e jogando o que precisa ser jogado para o index. Então, modelo, usuário, controle aqui, e aqui a minha visão utilizando, tá? O que seria mais legal? Seria você ter aqui uma página de cadastro desses elementos, uma página de cadastro desses posts, né? Ou seja, eu quero submeter um post, né? E aí vem uma coisa que eu acho legal, que é a última coisa que eu quero ensinar para vocês hoje, né? E eu particularmente não uso muito, mas eu acho bem interessante, que é a seguinte coisa. Eu vou criar aqui um arquivo dentro do template. Calma aí que eu fiz besteirinha aqui, gente. Fiz besteira. Pronto. Eu vou criar aqui dentro de template um base.html. E qual é esse base aqui? Esse base vai fazer isso aqui, ó. Ele vai ter simplesmente aquela questão do título que eu falei para vocês. Vou salvar esse base aqui. E agora o index, ele vai mudar. O index que está aqui, que está com esse negócio todo aqui, ele vai mudar para ele ser o seguinte. Ele dá esse comando aqui chamado de extends. Professor, pode explicar esse... Eu vou explicar isso aqui tudo direitinho. Tá, ok. O que eu fiz? Eu criei aqui um arquivo HTML básico, que tem um elemento chamado aqui block content. Ou seja, isso aqui é alguma coisa que vai ser substituída depois. E aqui, eu estou dizendo que o extends HTML,
o index HTML, na verdade, ele dá um extend nesse base HTML aqui, ou seja, ele inclui isso na página dele. Ou seja, se eu tenho uma página que ela é igual para usuário, por exemplo, aluno, professor, patati, patatá, eu posso criar ela uma única vez e dizer que outros arquivos HTML vão estender o conteúdo dessa página. Isso faz com que eu consiga ficar colando códigos HTML aleatoriamente dentro da minha página. E isso é muito poderoso. Eu não sei se vocês acham isso, mas eu acho isso extremamente poderoso para você poder gerar, né, a tua carinha, né, da tua página. Tá? Tá ok? Então, eu acho que isso aqui é bem legal, acho que isso aqui é bem interessante. Acho que isso já dá para a gente uma visão muito ampla do que a gente pode fazer com o Flask. Então, o que eu vou fazer com vocês a partir de agora é toda a aula avançar um bocadinho sobre as coisas que a gente pode fazer com o Flask, tá? E para onde a gente pode ir. Eu vou seguir com vocês uma série de aplicações diárias até a gente fazer uma aplicação porreta, entendeu? E até o final do curso, né? Porque a gente já viu quase tudo que eu achava importante de orientação a objeto. Então, eu vou dar para vocês agora, né, formas de vocês se tornarem extremamente proficientes em programação, ou seja, ferramentas o suficiente para que vocês fiquem, né, possam ganhar realmente dinheiro com isso aqui. Tá bom? E dá para usar um super no posts, não dá? Como é que é? Dá para usar um super no usuário? Dá, com certeza. Você quer dizer aqui no usuário, ao invés de fazer isso aqui, eu fazer aqui, olha, chamar isso aqui de dizer que o post estende usuário, e aqui usar um filtro, é isso? Isso. Claro, até dá. Mas aí a pergunta é ótima, porque ela mostra uma coisa que é um pouco interessante. Tá? Então, o que acontece é o seguinte, na funcionalidade, o posts ele pode estender o usuário sim, não tem problema nenhum. Então, por que eu estou aqui, ao invés de estendendo o usuário, eu estou passando o usuário como um parâmetro? Porque se você para pensar na morfologia do meu problema, ou seja, para quem está vendo de fora, posts tem uma relação com o usuário. Ou seja, um usuário pode fazer um ou mais posts. E um post pertence a um único usuário. Vocês concordam comigo? Coloca aqui no chat quem concorda e quem ainda está acordado. Aham. Beleza, obrigado. Então, assim, isso é interessante. Mas, do ponto de vista lógico, usuário e posts, né, o post não é uma extensão do usuário. O post não é algo que herda do usuário, né? Ele não é um conceito que herda do usuário. Ele é algo, uma ação que o usuário vai criar. Ele é um objeto que o usuário vai criar. É um objeto que o usuário ele tem uma nova, né? Tipo, uma nova função. Inclusive, né? Isso poderia, assim, você poderia ter um objeto, uma classe, um método aqui def cria post self, que o que eu vou dar aqui um pass, mas o que esse objeto faz? Ele é instanciar, que vai precisar criar post, post, que ele vai criar aqui um objeto da classe post, que recebe certo, tipo, armazena. Tá, chamaria aqui um objeto de banco de dados, entendeu? E criaria um objeto post, entendeu? Então é muito difícil dizer que, na verdade, o post, ele seria, tipo assim, é difícil justificar o post como uma extensão da classe usuário. Mas é algo que usa esse usuário como parte da estrutura. Vocês devem ver mais sobre isso quando vocês aprenderem a lidar com banco de dados. Eu devo dar uma aula para vocês de banco de dados, mas vai ser uma aula só, é só para vocês iniciarem, né? Vocês devem ter disciplinas de banco de dados, se vocês não tiverem, eu recomendo fortemente que vocês vão correr, né?
que eu recomendo que vocês peguem, porque eu acho que é bastante... Então, assim, é uma coisa que a gente pode fazer, que eu recomendo que vocês peguem, porque eu acho que vai ser importante dentro do cenário que a gente vive, tá bom? Então, gente, acho que por hoje é só. Vocês têm dúvidas, traumas ou desilusões? Não sei se eu respondi, Matheus, bem ou bastante a sua dúvida de por que o post não poderia. Ele tecnicamente pode, não é aconselhável de como a gente pensa o problema, tá bom? Então, senhores, acho que hoje é só. Eu vou colocar isso aqui, esse vídeo, no canal. Eu não sei se tá. Depois eu peço para alguém me mandar mensagem de todos os vídeos que estão no canal. Posso sim, claro. O index está aqui e o base está aqui. O base, bem simples, o index ele está aqui, tá? Vamos trabalhar algumas questões de orientação a objetos ainda mais para frente, para a gente continuar treinando orientação a objetos. Eu passei para vocês alguns exercícios para vocês fazerem, né? Eu vou pedir para que vocês realmente façam, estejam, né, trabalhando com isso fortemente. Né? Eu tenho hoje alguns compromissos, mas, Diego, eu vou ver se eu consigo conversar contigo ou amanhã ou na quinta-feira. Tem galho? Amanhã ou quinta? Tá, beleza. Uhum. Eu tô meio pegado hoje, mas aí eu vou pedir só a tua paciência um bocadinho. Tá bom? Tranquilo. Obrigado. Valeu, mano. Pessoal, então acho que por hoje é só. Se ninguém tiver nenhuma dúvida ou trauma, vocês estão liberados, tá? Desejo a vocês uma ótima semana e vejo vocês na próxima quinta-feira. Tá bom? E agora a gente vai fazer só aplicação, né? Vamos começar a fazer. Vamos na direção de fazer aplicação de gente grande. Professor? Pode falar. Você tinha dito que a gente podia tentar colocar os posts num TXT. Isso daria muito trabalho de fazer agora ou não? Não, você quer que eu faça? Se não for ocupar muito tempo, tem como? Deve dar uns 20 minutos, não é grande coisa, não. A gente faz, calma aí. Sei lá. Tá, assim, na verdade a grande questão é que a gente tem que criar uma página para cadastrar os posts, né? Então a gente pode vir aqui, tipo, criar um @app.route cadastro. Onde eu vou ver aqui um def vai. Então, Mas, tipo assim, qual que seria a utilidade de manter esses posts num TXT? Exatamente. Você tem que guardar para sempre o post numa base de dados. Então, para cada post que o usuário fizer, né? Mas esse é o peso necessário, não? Esse é como se fosse um cache. Não, exatamente. Assim, não é um cache, realmente uma base de dados. É algo que vai guardar para sempre, né? E aqui depois eu vou ter um arroba app.route post. Aqui vai ter methods serve post get. Aqui vai ser um def post. Aqui vai ter if. Aí aqui a gente rouba daqui, calma aí.
favor. Try. Então, tá, aqui está até com um post. Uhum. Tá? E aí, o que que acontece aqui? Aqui eu vou criar uma página qualquer, que eu vou chamar de post.html. Eu vou vir aqui em template, new file, post.html. Post.html eu vou roubar descaradamente de, sei lá, index4.html. Deixa eu ver isso aqui, open. Template index4. Aqui podia ter uma verificação, né? Tipo assim, um cadastro, uma coisa do cadastro de post, né? Uma autenticação antes, tem mais coisas para fazer, e aí salvar. E aqui, ao invés de eu pegar esses caras daqui, eu podia, né, fazer o contrário. Eu podia pegar isso aqui e fazer exatamente o que eu fiz aqui nesse outro elemento. Eu podia vir aqui, que eu fiz aqui no teste web 4, né? Que era depois ler o post. Uhum. Que eu fiz justamente aqui onde eu estava, entendeu? Try arquivo, vou dar o readlines. E aí, para o readlines, eu vou criando os objetos, entendeu? Uhum. E é basicamente isso. 5 minutinhos, está feito. Tá, beleza. Aqui seria, aqui eu vou dar aqui. Aqui seria o readlines. Mas a utilidade seria só para ter um banco de dados, né? Exatamente. Mas assim, é que esse é um só um pouco grande, entendeu? Sim, sim. Esse é um só um pouco grande.
Beleza, então. Obrigado, professor. Beleza? Nada. É isso. Pessoal, vou parar aqui a gravação. Eu vou... Essa interface nova de parar a gravação. A gravação vai ficar no Google Drive do Matheus. Eu acabei de fazer isso.